Bom dia a todos, são todas bem-vindos ao 7º Simpósio do Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Hillary Safra, do Instituto Santos Dumont. A próxima palestra é a professora Janine Inês Rossato, ela é professora adjunta do Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ela vai falar sobre as proteínas chaves envolvidas no processamento da memória de reconhecimento de objetos. Janine, mais uma vez, obrigado pela participação. Pode seguir com a sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Edgar. Obrigada à organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês desse simpósio. Então, vou compartilhar a minha tela para começar. Bom, então, como o Edgar falou, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processamento da memória de reconhecimento de objetos, proteína-chave envolvidas. Então, as memórias de longo prazo, elas são fundamentalmente diferentes. A gente tem tipos de memória, principalmente 2 tipos, e esses tipos de memória, eles envolvem áreas cerebrais diferentes e também funcionalidades diferentes para essas memórias. Dentro desses tipos, a gente pode ter principalmente as memórias declarativas e as não declarativas. Nas não declarativas, a gente tem as memórias que a gente não tem acesso consciente quando a gente expressa, enquanto que as declarativas, esse acesso é consciente. As memórias declarativas, então, são as memórias episódicas e as memórias semânticas. As memórias declarativas, elas dizem respeito, então, a memórias de fatos e eventos que podemos declarar conscientemente. São essas memórias, então, que contêm o conhecimento, o nosso conhecimento acerca do mundo e das informações que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida cotidiana. E é através dessas memórias, então, que a gente consegue fazer a interação com os distintos componentes do ambiente. Também as memórias declarativas, elas são muito importantes para nossa personalidade, são elas que determinam a nossa personalidade. E por causa dessa importância vinculada à personalidade, falhas no processamento dessas memórias declarativas podem acarretar consequências devastadoras, o que caracteriza, então, os sintomas iniciais da perda cognitiva nos pacientes que têm Alzheimer. Dentro das memórias declarativas, um componente central são as memórias de reconhecimento. Então, as memórias de reconhecimento são componentes chaves das memórias declarativas. Através das memórias de reconhecimento, a gente tem capacidade de identificar a familiaridade de situações e eventos já vividos, e a partir dessa identificação, desempenhar atividades cotidianas da nossa vida diária. Que tipo de atividades? Por exemplo, reconhecer aonde está o nosso carro dentro de um estacionamento, conseguir diferenciar o nosso veículo de outros veículos, até através dessa identificação de familiaridade. Outro exemplo também da nossa vida cotidiana é identificar alimentos que a gente tem sensações prazerosas, então escolher esses alimentos em relação a outros, ou também não escolher esses alimentos quando a gente sabe que tem alguma alergia alimentar específica. Então, a gente evita esses alimentos específicos. Então, isso é muito importante, reconhecer essa familiaridade para poder tomar decisões em relação à nossa vida cotidiana. Na doença de Alzheimer ou nas síndromes amnésicas, a perda das memórias de reconhecimento é uma das características mais importantes. Por isso, estudar essas memórias é tão importante. Quando a gente fala do estudo das memórias, é importante a gente ter em mente que as memórias, elas não são fixas. Embora inicialmente elas sejam estabilizadas, como mostra esse esquema, a gente tem a aquisição de uma informação, esse aprendizado ele vai ser consolidado e vai formar uma memória estável.
Essa memória estável, ela não é fixa e impossível de ser modificada, muito pelo contrário, ela não teria um papel biológico relevante se ela ficasse fixa para o resto da nossa vida. Então, essas memórias, elas podem ser alteradas através da reativação, que é quando a gente lembra ou quando a gente evoca essas informações. Então, a reativação de uma informação, de uma memória que já está estável, torna essa memória instável, e esse período de instabilidade, ele pode sofrer intervenções farmacológicas ou mesmo intervenções comportamentais, e para que essa memória seja estabilizada novamente, ela precisa passar por um novo processo que é conhecido como reconsolidação. Então, esses períodos de instabilidade podem fazer com que as memórias sejam atualizadas, modificadas ou mesmo apagadas e também fortalecidas. Então, é importante a gente ter em mente que as memórias, elas podem ser modificadas, atualizadas ao longo da nossa vida e da vida dos outros animais. Então, por que é importante estudar essas memórias declarativas, principalmente as memórias de reconhecimento? Porque essas memórias, elas são muito importantes para o desenvolvimento das atividades cotidianas, também porque é importante a gente entender os processos fisiológicos antes da gente entender como que os processos patológicos se desenvolvem. A gente não pode desenvolver nenhum benefício em relação à patologia se a gente não entender a fisiologia. Então, esses processos patológicos que ocorrem em decorrência do envelhecimento e das desordens neurodegenerativas. Então, no envelhecimento, a gente já tem um declínio cognitivo desses tipos de memória de reconhecimento que é relativamente normal. Esse declínio pode ser muito mais acentuado em algumas patologias, como as amnésias, inclusive a doença de Alzheimer. Então, inclusive, um dos diagnósticos da doença de Alzheimer em relação à ocorrência e à severidade são testes onde se avalia a falha no reconhecimento de objetos e também reconhecimento de faces. No laboratório, a gente estuda o reconhecimento através de uma tarefa comportamental que é chamada de reconhecimento do objeto novo. Nessa tarefa, os animais, eles exploram objetos e essa exploração, ela tem uma relevância comportamental importante para esses animais, porque eles buscam explorar a novidade em detrimento da familiaridade. Então, na tarefa, existem algumas vantagens, que é essa exploração espontânea. Então, os animais, eles não precisam de recompensa, não tem nenhum componente aversivo, é um comportamento espontâneo manifestado pela exploração em busca da novidade, um comportamento natural dos animais, onde a aprendizagem, ela acontece em decorrência da exploração. Também nessa tarefa, a gente tem a vantagem de que uma única sessão de treino é suficiente para induzir o aprendizado. Como que essa tarefa é realizada? A gente tem, então, um protocolo experimental, onde a gente tem a habituação, os animais são habituados ao aparato comportamental sem objetos. Após esse período de habituação, então, os animais são treinados na presença de 2 objetos, eles não têm preferência por esses objetos, então a tendência é explorar de maneira igual esses 2 objetos. Para testar se os animais aprenderam a tarefa, no dia seguinte eles são confrontados com um objeto familiar e o objeto novo. Então a gente pode representar esse aprendizado através de dois fatores numéricos. Um é o índice de discriminação e o outro é a porcentagem de exploração. Então, aqui no índice de discriminação, a gente tem esse gráfico mostrando se o animal lembra do objeto familiar, então ele passa mais tempo explorando o objeto novo.
Se o animal não lembra do objeto familiar, ele passa a mesma quantidade de tempo explorando os dois objetos. Então, o índice ele fica aqui mais próximo de 0. A mesma coisa para o tempo de exploração, porcentagem de tempo de exploração. Se os animais lembram do objeto familiar, eles vão passar mais tempo explorando o objeto novo, e se eles não lembram desse objeto, eles passam a mesma quantidade de tempo explorando os dois objetos. Essa tarefa, então, ela pode ser modificada em relação ao que a gente pretende estudar. Esse protocolo experimental que eu acabei de mostrar está avaliando a consolidação da memória. A gente pode modificar o protocolo para estudar a reconsolidação da memória, que quando a gente pode, então, modificar ou atualizar a memória naquele período de instabilidade novo que a gente obtém através da reativação. Então, nesse protocolo, no início é basicamente a mesma coisa, a gente tem a habituação, depois a gente tem o treino em relação, os animais exploram dois objetos. 24 horas após o treino, os animais eles passam por uma sessão de reativação, onde a memória que ele já possui é evocada e reativada. Essa memória ela pode ser evocada completamente no ambiente familiar, onde a gente tem os mesmos objetos apresentados anteriormente, ou ela pode ser evocada onde um objeto familiar é apresentado com um objeto novo. Então, a gente tem uma novidade dentro de uma sessão de reativação ou de lembrança daquela memória. E essa memória vai ser testada mais tarde, na presença, então, de um objeto familiar e um novo objeto. Novamente, esses dados eles são representados como índice de discriminação ou tempo de exploração. Análises neuropsicológicas de pacientes e estudos com lesões em animais mostram que para as memórias de reconhecimento, uma região cerebral é muito importante, que é a região do lobo temporal medial. Experimentos do nosso laboratório mostraram o papel fundamental do hipocampo. Anteriormente, o hipocampo era uma região, uma estrutura que vinha sido mostrada, mas não tinha um papel muito relevante em relação a essas memórias. Nosso laboratório mostrou que o hipocampo é muito importante para a formação e para a reconsolidação dessas memórias de reconhecimento de objetos. Se a gente infundir inibidores de síntese proteica após o treino, a gente observa que as memórias de reconhecimento de objetos não são formadas. Então, é muito importante a integridade funcional do hipocampo para que essas memórias possam ser formadas. Mais ainda, esses primeiros experimentos, eles mostraram que o hipocampo participa da reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos quando a reativação acontece com novidade. Então, a gente tem aqui a reativação no ambiente totalmente familiar, a gente vê que os inibidores de síntese proteica não impedem a formação dessa memória, ou a reconsolidação dessa memória, enquanto que quando a reativação acontece com novidade, a gente vê que os inibidores de síntese proteica impedem a formação, a reconsolidação dessa memória que foi reativada com novidade. Esse esquema, ele mostra exatamente o que acontece, então, ou o que a gente propõe que acontece em relação à estabilidade de uma memória ao longo do tempo. Nesse esquema, vocês podem ver que existem duas janelas de instabilidade que estão representadas aqui em rosa. A primeira janela, que acontece quando o indivíduo aprende, então a memória ela vai se tornando estável. Então, ela tem primeiro um período de instabilidade, depois ela fica estável, e tem um segundo período de instabilidade. Então, nesses períodos de instabilidade, a memória pode ser modificada, que é quando a memória ela é evocada em presença de nova informação.
Se a informação é totalmente familiar, essa janela de instabilidade não acontece e, portanto, essas memórias não podem ser modificadas. Nosso laboratório, então, vem estudando algumas proteínas específicas que estão relacionadas a essa memória de reconhecimento de objetos. Uma proteína importante para o funcionamento cerebral é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. O BDNF é uma neurotrofina que é essencial para a formação e manutenção das sinapses. Ele regula neurogênese, diferenciação, maturação e sobrevivência neuronal durante o desenvolvimento. Está envolvido em mudanças plásticas relacionadas ao aprendizado e à memória. E a redução na expressão de BDNF está associada ao envelhecimento e às doenças psiquiátricas. Então, o BDNF tem inúmeras características que o qualificam como uma das proteínas chaves em relação às memórias de reconhecimento, e a gente foi estudar qual o papel do BDNF em relação a essas memórias. A gente observou, então, que o treino na tarefa do reconhecimento de objetos aumenta a expressão de BDNF no hipocampo. A infusão do anti-BDNF, então o anticorpo que bloqueia a funcionalidade do BDNF, impede a formação da memória de reconhecimento. Também, o anti-BDNF, ele impede a reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos. Então, a gente está mostrando que o BDNF, ele é essencial para a memória de reconhecimento de objetos. A gente observa que, após a reativação com novidade, a gente tem um aumento da expressão dessa proteína no hipocampo. E também que o BDNF, ele é capaz de reverter o efeito amnésico dos inibidores de síntese proteica. Então, inicialmente, a gente tinha visto que, inibindo síntese proteica, a gente impede formação e reconsolidação desse tipo de memória, e depois, mais tarde, nesses outros trabalhos, a gente viu, então, que o BDNF consegue reverter esse efeito amnésico, como está representado nesse gráfico aqui. Então, esse trabalho, ele conclui que o BDNF ele é essencial para a memória de reconhecimento de objetos. Ele consegue proteger da amnésia induzida pelos inibidores de síntese proteica. Além disso, o BDNF também ele tem sua sinalização envolvida na indução e na manutenção da LTP, que é a potenciação de longa duração, considerado o substrato celular da memória. O BDNF ele também tem uma função muito importante, que é modular o turnover da PKM-zeta para manter a LTP hipocampal. A PKM-zeta, proteína quinase M-zeta, é considerada a proteína-chave em relação à manutenção da LTP hipocampal e também das memórias de longa duração. Então, a gente, baseado nisso, investigou o papel da PKM-zeta nessas memórias de reconhecimento de objetos. A gente observou que a PKM-zeta ela é necessária para a reconsolidação dessas memórias quando elas acontecem, então, quando a reativação acontece com novidade. Se a gente impedir ou inibir a ação da PKM-zeta com essa substância aqui, o ZIP, a gente impede a reconsolidação das memórias de reconhecimento de objetos. Ao contrário do que a gente pensava, o BDNF ele não reverte o efeito amnésico dessa inibição. Então, se o BDNF não consegue fazer essa reversão desse efeito amnésico, como será que a PKM-zeta está atuando para fazer com que aconteça essa reconsolidação das memórias de reconhecimento de objetos? Como a gente mencionou, a PKM-zeta ela é capaz, ou é uma proteína chave central na manutenção
da potenciação de longa duração. E a potenciação de longa duração é o substrato celular da memória. Para que aconteça a potenciação de longa duração, a gente precisa de remodelamento e fortalecimento sináptico. E esse remodelamento e fortalecimento sinápticos, eles acontecem via aumento de sinalização, inicialmente pelos receptores AMPA e depois pelos receptores NMDA. A gente viu, então, que bloqueando os receptores AMPA, bloqueando a inserção dos receptores AMPA na densidade pós-sináptica, que é um mecanismo plástico que ocorre após a indução de LTP, a gente tem bloqueio também da reconsolidação. A gente pode ver aqui que a reconsolidação ela é bloqueada quando a gente tem essa substância, o PEP, que impede a inserção dos receptores AMPA na densidade pós-sináptica. A infusão de dinamina, que é uma substância que mantém os receptores AMPA na membrana sináptica, faz também com que a gente consiga ver um aumento da expressão desses receptores na densidade pós-sináptica. Aqui a gente vê os dois tipos de receptores AMPA, GLUA1 e GLUA2, e esses receptores eles estão aumentados no hipocampo após a infusão com dinamina. Importantemente, a dinamina ela reverte o efeito amnésico da inibição da PKM-zeta. Então, a gente vê aqui que o ZIP ele inibe PKM-zeta, isso é amnésico, e a gente vê que a infusão de ZIP com dinamina, essa amnésia, ela é impedida ou ela é revertida. Também mostramos que a reativação com novidade, ela faz com que aconteça um aumento da expressão dos receptores AMPA hipocampais e que bloqueando a PKM-zeta, a gente tem, então, uma diminuição desses receptores na densidade pós-sináptica. Então, esses experimentos, eles mostram que a PKM-zeta, ela é fundamental para a reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos, e ela faz isso através da regulação da reciclagem dos receptores, a reciclagem em relação à inserção e retirada dos receptores AMPA da sinapse. Se essa reciclagem, então, for impedida, as memórias podem ser apagadas. Então, como a gente viu, a PKM-zeta está envolvida na LTP. Inicialmente, a LTP ela vai induzir esse fortalecimento e remodelamento sinápticos via modulação da sinalização dos receptores AMPA, mas isso também acontece via modulação da sinalização dos receptores NMDA. A ativação dos receptores NMDA durante a potenciação de longa duração promove a ativação ou a indução de um fator de transcrição muito importante, que é o ZIF268. O ZIF268, ele tem um papel bem importante na plasticidade sináptica e a sua indução está relacionada com a atividade neuronal. Nós observamos que na memória de reconhecimento de objetos, o ZIF também exerce um papel vital em relação à reconsolidação desse tipo de memórias. Quando a gente infunde um oligonucleotídeo antissenso para ZIF, que ele bloqueia a funcionalidade desse fator de transcrição, a gente observa que o ZIF diminui sua expressão no hipocampo. Bloqueando também a funcionalidade desse fator de transcrição, a gente tem um bloqueio da reconsolidação quando a memória é reativada com novidade. Nós observamos que a reativação com novidade aumenta a expressão de ZIF no hipocampo. Esse aumento foi observado
tanto por Western blot como por imunofluorescência, onde a reativação com novidade aumentou a expressão dessa proteína. Então, o ZIF268 é um fator de transcrição fundamental para a atualização das memórias de reconhecimento de objetos. Também, a sinalização mediada pelos receptores NMDA ativa outras cascatas de sinalização, principalmente a gente tem então as proteínas MAP quinases, onde a gente tem dentro dessas proteínas uma subfamília, a JNK, e outra proteína muito importante que é a CAM quinase. Ambas proteínas JNK e CAM quinase têm um papel significativo na LTP e também regulam a plasticidade sináptica. Então, a gente observou que a inibição da JNK hipocampal impede tanto a consolidação como a reconsolidação dessas memórias de reconhecimento de objetos. Então, a gente pode ver aqui tanto a consolidação quanto a reconsolidação da memória é impedida quando a gente inibe a atividade da JNK. E quando a gente inibe a atividade da CAM quinase hipocampal, a gente tem, então, um prejuízo em relação à consolidação dessas memórias de reconhecimento. Então, até o presente momento, o nosso laboratório identificou várias proteínas que têm um papel fundamental no processamento da memória de reconhecimento de objetos. Então, o BDNF, essencial para a consolidação e reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos. A PKM-zeta, que atualiza as memórias de reconhecimento de objetos através da reconsolidação. Isso acontece pela regulação da reciclagem dos receptores AMPA na densidade pós-sináptica. Então, os receptores AMPA, a sinalização mediada pelos receptores AMPA é fundamental para essas memórias. E também a sinalização mediada pelos receptores NMDA, através principalmente, então, da ativação do fator de transcrição ZIF268 e das cascatas de sinalização mediadas pela JNK e pela CAM quinase 2. Então, essas cascatas são essenciais e importantes para a manutenção da memória de reconhecimento de objetos. Mais uma vez, por que é importante esse estudo em relação ao entendimento dessas memórias de reconhecimento de objetos? Essas memórias, elas são características centrais ou têm um papel central nas memórias declarativas, e as memórias declarativas são componentes essenciais quando a gente está avaliando, então, as memórias que a gente tem acerca do mundo que nos rodeia. Através dessas memórias que a gente consegue desempenhar atividades cotidianas da nossa vida. São essas memórias, especificamente, que são as mais afetadas com um declínio cognitivo que acontece no envelhecimento e nas doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, a fisiologia, ela sempre precede a patologia. É muito importante a gente entender o processo fisiológico para depois que a gente possa fazer alguma intervenção em relação à patologia. E, para concluir, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Simpósio de Neuroengenharia pelo convite, principalmente a professora Carolina Gonzalez por esse convite, e também agradecer ao laboratório onde eu realizo as minhas pesquisas, o Laboratório de Pesquisa em Memória. Então, professor Martim Camarota, professora Lia, Andressa, Carolina, pesquisadoras associadas, e os alunos Gênide, João, Joseph, alunos de doutorado, Raquel, aluna de mestrado, e os alunos de iniciação científica. Sem todas essas contribuições, esses trabalhos todos não seriam possíveis. Obrigada.
Obrigado, Janine. Obrigada. Deixa eu ver aqui se nós temos questões enviadas. Bom, ainda não temos nenhuma questão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Janine, geral. Diga. Então, você apresentou diversos trabalhos, resultados importantes, publicados recentemente em revistas muito boas. E agora, pensando no futuro dessa área, então, quais são as proteínas envolvidas no processamento de memória e nessas aplicações? Então, estamos vivendo uma época em que a ciência agora começa a ser um pouco mais valorizada e chega um pouco mais para a população. Então, para quem assiste o vídeo que não está na área de memória, como que você passa essa informação desse tipo de conhecimento que vocês investigam no laboratório e as futuras aplicações para os pacientes num futuro próximo e o que seria a próxima etapa das pesquisas na fronteira da ciência para o laboratório de vocês? Bom, a aplicação mais direta que a gente pode ter, como eu estava falando, a gente trabalha com pesquisa básica, mas a gente pode fazer uma aplicação direta dessas proteínas, principalmente com BDNF, que é uma proteína super importante e que, através da sinalização de BDNF, a gente tem a sinalização de outras cascatas que mantêm essa plasticidade sináptica, esse remodelamento sináptico. Como que a gente pode ter um aumento de BDNF falando para a população em geral? A gente pode ter um aumento de BDNF através de estímulos cognitivos, do tipo exercício físico, é um estímulo cognitivo que pode ser feito para estimular a produção de BDNF. Também enriquecimento ambiental, que a gente usa em experimentação, mas que pode ser trazido para a nossa vida cotidiana, como leitura, conversa com pessoas, com amigos, compartilhamento de informações. Isso também pode ser considerado um ambiente enriquecido, e através desse enriquecimento a gente pode produzir mais BDNF, que vai ajudar a manter essas memórias. A gente sabe que para a doença de Alzheimer especificamente, infelizmente ela não tem cura. Existem inúmeras pesquisas mostrando como que essa doença pode se desenvolver, mas a gente, na pesquisa básica, também tem um papel muito importante, que é mostrar como a fisiologia acontece, que a partir da fisiologia normal, a gente possa trabalhar mais direcionando para patologia, principalmente a patologia de Alzheimer, que traz consequências devastadoras para a vida dessas pessoas e para a vida das pessoas que acompanham, né, esses pacientes. Acho que eu perdi uma parte do resto da sua questão. Tem uma pergunta aqui, seria qual é a próxima etapa na fronteira da ciência nessa área, mas eu vou passar para a pergunta aqui que chegou, que nós temos tempo agora para mais uma, é do Cláudio. Aí ele fala o seguinte, que ele parabeniza pela apresentação, pelo tema, e durante a palestra surgiu a seguinte dúvida: qual seria a explicação molecular para a reativação de uma memória com nova informação e para causar desestabilização em uma memória? Então, a gente não teve muito tempo para falar disso, mas é importante que a gente pense nas nossas memórias como algo que podem ir sendo maleáveis e podem sendo modificadas ao longo da nossa vida. Então, cada componente novo que a gente aprende em cada dia vai sendo adicionado àquela quantidade de informações que a gente já tem. Então, a gente não perde tudo que a gente já tem, a gente não precisa reconstruir tudo de novo, a gente já só vai adicionando pedaços de informações novas às informações que a gente já tem. Então, o papel biológico da reconsolidação seria esse papel de atualização. Então, por isso que a gente acha que quando tem
uma novidade, a gente expressa uma memória, os animais, mais precisamente, expressam uma memória com novidade, eles estão fazendo essa importante questão de integralização de novas informações a um conjunto de memórias já existentes. Se a gente expressa uma memória e não está aprendendo nada novo, a gente não vai modificar o nosso acervo. Então, quando a gente expressa e aprende alguma coisa nova, a gente precisa modificar o acervo, e para modificar o acervo, a gente precisa desse período de instabilidade. Ok, obrigado, Janine, novamente, pela sua Obrigada palestra. a vocês pelo convite. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a professora Janine, é só procurar no Lattes ou no Google Citation. Obrigado, Janine. E a próxima apresentação nós vamos começar às 9h50. Vamos fazer um pequeno intervalo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Janine. Tchau.